Existem muitas coisas na natureza que podem nos deixar curiosos e nos fazer perguntar por quê, desde os animais e as plantas até os fenômenos naturais e os processos biológicos. Há muitas coisas que existem e que ainda não compreendemos completamente. Às vezes, essas coisas podem parecer estranhas ou até mesmo inexplicáveis, mas muitas vezes há uma lógica por trás delas que pode ser compreendida através da ciência e da pesquisa. Hoje, você vai descobrir o motivo de algumas coisas que usamos todos os dias, mas nunca paramos para pensar por que elas existem. Nesse vídeo, vamos te mostrar 12 coisas que você provavelmente usa ou vê todos os dias e que você não sabia o motivo de sua existência. Então, se você gosta de vídeos sobre as curiosidades do nosso mundo, deixe seu like aqui embaixo e vamos para a lista. Pescoço comprido das girafas. As girafas são animais característicos pela sua altura e pelo comprimento de seu pescoço. Mas por que elas têm o pescoço tão comprido? A resposta está na evolução. A teoria mais aceita é que o comprimento do pescoço das girafas evoluiu como uma adaptação para acessar folhas e ramos de árvores mais altas. As girafas precisavam alcançar essas fontes de alimento para sobreviver e passaram a desenvolver pescoços cada vez maiores ao longo do tempo para acessar essas fontes de alimento. Outra teoria sugere que o comprimento do pescoço das girafas evoluiu como uma vantagem competitiva para competir por alimento. Com um pescoço mais comprido, as girafas poderiam alcançar fontes de alimento que outros animais não poderiam e, assim, teriam mais chances de sobrevivência e reprodução. Além disso, o comprimento do pescoço também pode ser vantajoso para a comunicação e a defesa. As girafas podem usar o pescoço para se comunicar com outras girafas e para se defender de predadores. O motivo do camarão mudar de cor quando são cozidos. Os camarões são alimentos deliciosos e versáteis, mas você já se perguntou por que eles mudam de cor quando são cozidos? Essa resposta está na química dos camarões. Os camarões são crustáceos, possuem uma carapaça que é composta de uma camada de quitina e uma camada de melanina, responsáveis pela cor vermelha, rosa, marrom e até mesmo verde. Quando os camarões são cozidos, a temperatura elevada causa uma reação química na melanina, fazendo com que ela se desintegre e libere a quitina, responsável pela mudança de cor. Além disso, a mudança de cor também pode ser influenciada pela forma como os camarões são preparados antes de serem cozidos. Alguns camarões são marinados em soluções de ácido cítrico ascórbico, ácido cítrico ou ácido ascórbico, o que pode influenciar na cor final do camarão cozido. É importante notar que a mudança de cor dos camarões cozidos também pode ser um indicador do quão frescos eles estão. Camarões frescos terão uma cor mais intensa quando cozidos, enquanto que camarões velhos ou estragados terão uma cor menos intensa ou até mesmo acinzentada. Motivo de cor de olhos diferentes em seres humanos. Os olhos são uma das características mais notáveis de uma pessoa e a cor dos olhos é uma das primeiras coisas que as pessoas notam. A cor dos olhos é determinada pela quantidade e tipo de melanina presente na íris, que é a parte colorida do olho. Quanto mais melanina houver na íris, mais escura será a cor dos olhos. As células melanóticas produzem diferentes tipos de melanina e isso também afeta a cor dos olhos. Além da melanina, outros fatores também podem afetar a cor dos olhos. A idade, por exemplo, pode afetar a cor dos olhos de um indivíduo. Os bebês geralmente nascem com olhos azuis que podem mudar para verdes, castanhos ou outras cores conforme eles crescem. A genética também desempenha um papel importante na determinação da cor dos olhos. A cor dos olhos é herdada de nossos pais e é possível prever a cor deles de um bebê com base nos genes dos pais. O porquê as pessoas têm diferentes tipos de sangue. Os diferentes tipos de sangue são determinados pelos antígenos presentes nas células vermelhas do sangue. Existem dois tipos principais de antígenos que determinam o tipo de sangue: os antígenos A e B. O tipo mais comum é o O, que não possui nenhum dos antígenos A ou B. A genética desempenha um papel fundamental na variação dos tipos de sangue. Os antígenos A e B são determinados por genes específicos localizados no cromossomo 9 e a combinação desses genes determina o tipo de sangue de uma pessoa. Além disso,
existe o fator RH, que pode ser positivo ou negativo e é determinado por um gene localizado no cromossomo 1. E por que isso é importante? Porque os tipos de sangue determinam compatibilidade entre doadores e receptores de sangue. O tipo O negativo é considerado doador universal, pois pode doar para qualquer tipo, mas só pode receber do tipo O negativo. O tipo AB positivo, por outro lado, é considerado receptor universal, pois pode receber qualquer tipo, mas só pode doar para o tipo AB positivo. Agora me responde, qual o seu tipo sanguíneo? Por que as formigas podem levantar objetos muito maiores do que o seu próprio corpo? As formigas são insetos incrivelmente fortes e capazes de levantar e transportar objetos muito maiores do que o seu próprio corpo. Isso é possível devido a uma combinação de fatores físicos e comportamentais. As formigas têm uma proporção de força muscular para o tamanho do corpo muito elevada. Isso significa que, em comparação com outros insetos, as formigas têm músculos muito mais potentes para o tamanho de seus corpos. Além disso, as formigas têm uma estrutura corporal especializada que permite a elas levantar e transportar objetos pesados. Suas pernas são projetadas para serem fortes e resistentes e suas mandíbulas são capazes de segurar objetos firmemente. As formigas também têm um comportamento de trabalho em equipe altamente desenvolvido. Quando uma formiga encontra um objeto grande e pesado, ela emitirá uma substância química chamada feromônio para chamar outras formigas. As formigas que chegam ao local se juntam e trabalham juntas para levantar e transportar o objeto, usando sua força combinada. Outra técnica que as formigas usam é a distribuição de peso. Elas dividem um objeto em pedaços menores e cada formiga pega um pedaço. Isso ajuda a distribuir o peso de forma mais eficiente e evita que uma formiga sozinha seja sobrecarregada. As formigas também usam estratégias para aumentar sua força mecânica e capacidade de transporte. Por exemplo, elas podem usar técnicas como rolar o objeto em vez de carregá-lo ou usar suas mandíbulas para criar uma alça de transporte. Elas também podem usar sua habilidade de escalar superfícies para transportar objetos em inclinações ou em áreas difíceis de alcançar. O porquê de algumas pessoas são capazes de se sentir enjoadas em situações de movimento, como em um navio ou em uma montanha russa. A sensação de enjoo durante situações de movimento, como em um navio ou em uma montanha russa, é conhecida como enjoo por movimento ou enjoo por viagem. Isso é uma condição comum que afeta muitas pessoas e pode ser causada por uma variedade de fatores. A principal causa de enjoo por movimento é a dissonância sensorial, ou seja, quando os sinais que o cérebro recebe dos olhos, ouvidos e outras partes do corpo não estão alinhados. Quando nos movemos, nossos olhos registram que estamos em movimento, enquanto nossos ouvidos e nossos receptores de equilíbrio registram que estamos parados. Esse descompasso entre os sinais pode causar confusão no cérebro, causando enjoo. Outra causa é a sensibilidade ao movimento, onde algumas pessoas são mais sensíveis ao movimento do que outras. Isso pode ser causado por uma variedade de fatores, como a genética, o desenvolvimento e a história médica individual. Além disso, certas condições médicas como problemas de equilíbrio, problemas vestibulares, problemas de ouvido interno e problemas de saúde mental podem aumentar o risco de desenvolver enjoo por movimento. O porquê os pássaros cantam? Os pássaros são conhecidos por seus belos cantos que são usados para comunicar e se comunicar entre si. Mas por que os pássaros cantam? Existem várias razões para isso, incluindo a marcação territorial, a atração de parceiros e a comunicação entre indivíduos de uma mesma espécie. Uma das principais razões pelas quais os pássaros cantam é a marcação territorial. Os machos, em particular, usam seus cantos para afirmar sua presença em uma área específica e para afastar outros machos rivais. Este canto serve como uma espécie de aviso para outros indivíduos da espécie que aquele território já está ocupado. Outra razão para o canto dos pássaros é a atração de parceiros. Muitos pássaros machos usam seus cantos para atrair fêmeas para seus territórios. Esses cantos geralmente são mais elaborados e complexos do que os de canto de marcação territorial e servem como uma forma de mostrar habilidade e saúde para as fêmeas. Os pássaros também usam seus cantos para se comunicar entre si. Eles podem usar diferentes tipos de cantos para comunicar informações como a localização de alimento, avisos de perigo e até mesmo a hora do dia.
dia. Isso permite que os indivíduos de uma mesma espécie trabalhem juntos e colaborem para sobreviver. É importante notar que o canto dos pássaros não é apenas uma característica dos machos, mas também é comum entre as fêmeas e os jovens. A habilidade de cantar varia entre as espécies de pássaros, com algumas espécies sendo mais conhecidas por seus cantos do que outras. O motivo da existência de fenômenos naturais. A natureza é repleta de fenômenos incríveis e surpreendentes, desde tempestades elétricas até erupções vulcânicas. Mas por que esses fenômenos existem? O que os causa? Os fenômenos naturais são geralmente causados por processos físicos e químicos que ocorrem na Terra e no universo. Por exemplo, as tempestades elétricas são causadas pela atividade elétrica na atmosfera. Outro exemplo são as erupções vulcânicas, que são causadas pela atividade tectônica de placas e pelo aquecimento de rochas e magma debaixo da superfície da Terra. Quando essas rochas e magma se aquecer e pressionar, eles podem romper a crosta terrestre e liberar cinzas, lava e gases para a superfície. Os furacões e tufões são causados por grandes sistemas de baixa pressão que se desenvolvem sobre oceanos quentes. Esses sistemas atraem ar quente e úmido da superfície do oceano, que se condensa e se transforma em nuvens e chuva. À medida de que os sistemas se desenvolvem, eles ganham força e velocidade, tornando-se tempestades tropicais e, eventualmente, furacões. Os terremotos são causados pela atividade tectônica de placas. A crosta terrestre é dividida em várias placas que se movem devagar, mas constantemente uns sobre os outros. Quando as placas se chocam, elas podem causar terremotos. Além disso, existem fenômenos naturais que são causados por eventos celestiais, como eclipses, cometas, meteoros, auroras boreais e austrais, entre outros. Esses fenômenos naturais são uma parte importante da vida na Terra e nos permitem compreender melhor o mundo em que vivemos. Por que o céu é azul? O céu azul é um fenômeno natural que é causado pela dispersão da luz do Sol. A luz do Sol é composta por vários comprimentos de onda, cada um com uma cor diferente. Quando a luz do Sol atinge a atmosfera terrestre, ela é desviada e dispersada em todas as direções. A principal forma de dispersão é conhecida como dispersão Rayleigh, que é causada pelas partículas minúsculas presentes na atmosfera, como moléculas de oxigênio e nitrogênio. Essas partículas são muito menores do que os de comprimento de onda da luz. Então a luz é desviada em ângulos aleatórios. A cor azul é dispersada com maior intensidade do que as outras cores, devido a seu menor comprimento de onda. Isso significa que, quando olhamos para o céu, vemos principalmente luz azul dispersa. Esse é o motivo pelo qual o céu é geralmente azul durante o dia. É importante notar que o céu pode apresentar outras cores em diferentes momentos do dia ou em condições climáticas específicas. O céu pode parecer rosa ou laranja no nascer ou pôr do sol, devido à refração da luz solar através da atmosfera. Além disso, a poluição atmosférica pode afetar a cor do céu, tornando-o cinza ou marrom. O motivo dos carros ter 2 espelhos retrovisores. Você que ainda não dirige já deve ter se perguntado alguma vez na vida: por que será que os carros têm aqueles 2 retrovisores? O espelho retrovisor esquerdo é conhecido como espelho lateral e é usado para mostrar a visão da rua atrás do carro e ao lado esquerdo. Ele é importante para verificar se há carros ou motos se aproximando ou se alguém está prestes a ultrapassar. Ele também ajuda a verificar se há crianças ou animais correndo na rua. Já o espelho retrovisor direito, conhecido como o espelho de visão traseira, é usado para mostrar a visão da rua atrás do carro. Ele é importante para verificar se há carros ou motos se aproximando, especialmente quando se vai mudar de faixa ou fazer uma manobra. Ele também ajuda a verificar se há alguém prestes a estacionar atrás do carro. Além disso, os espelhos retrovisores também ajudam a evitar acidentes ao fornecer uma visão ampla da rua. Eles também ajudam a garantir que o motorista esteja ciente do trânsito ao redor do carro e possa tomar medidas de segurança, como mudar de faixa ou diminuir a velocidade. O porquê das janelas dos aviões serem redondas? O motivo é simples.
Essa forma é mais resistente à pressão e ajuda a evitar que as janelas quebrem durante a decolagem e aterrissagem. Além disso, as janelas redondas são mais fáceis de produzir em massa. As janelas dos aviões são geralmente redondas em vez de retangulares ou quadradas devido a uma série de razões relacionadas à segurança e à aerodinâmica. Uma das principais razões pela qual as janelas dos aviões são redondas é porque elas são menos propensas a se romper do que as janelas retangulares ou quadradas. Isso é importante porque as janelas dos aviões suportam pressões extremas durante a decolagem e aterrissagem, bem como durante voos de altas altitudes. Janelas redondas são mais fortes e resistentes do que janelas retangulares ou quadradas, o que aumenta a segurança dos passageiros. Outra razão para as janelas dos aviões serem redondas é a aerodinâmica. As janelas redondas são menos propensas a causar turbulências do que as outras, o que ajuda a manter o avião estável durante o voo. Isso é importante porque a turbulência pode causar desconforto para os passageiros e também pode afetar a segurança do voo. Conseguimos descobrir que existem muitas coisas na natureza que podem parecer estranhas ou inexplicáveis, mas que na verdade têm uma lógica por trás delas. Enquanto ainda há muito que desconhecemos sobre o mundo ao nosso redor, você acha que faltou algum item da nossa lista? Se sim, comenta aqui quais, que vamos estar olhando todos os comentários. Aproveita para se inscrever no canal aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e até a próxima, curioso!